Vamos dar início, então, a mais uma doutrinária. Nesse momento, mais uma, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, aos Espíritos bondosos, por permitir mais uma doutrinária, que possamos nos envolver através das mensagens e buscar o nosso aprimoramento moral e espiritual, e também material. Boa noite, Ariana. Então, que a paz e o amor seja sempre uma constante na caminhada de todos nós. A nossa palestrante, Gisela Lima, que é de Conceição, de Jacuípe. Acho que tudo bem também, do centro. Fortalecendo, iluminando, protegendo. E a todos aqueles que passam por certas dificuldades e que às vezes não têm conhecimento a respeito da vida material e com a vida espiritual. Então, que todos nós possamos fazer força para vencer os obstáculos que encontrarmos no caminho. Que a tua paz ilumine e proteja todos, por hoje e amanhã sempre. Que assim seja. Célia, muita paz. Já podemos começar, senhor Adalberto? Pode. Pronto. Boa noite a todos. E todas, né? É com muita alegria que nós estamos aqui, a convite do Centro Espírita Casa de Redenção, Mensageiros da Paz, não é isso? Casa de Redenção, Mensageiros da Paz. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de estarmos juntos para falar, estudar e refletir sobre mais uma lição do Evangelho de Jesus, porque não deixa de não ser uma lição do Evangelho de Jesus. Como me foi proposto, hoje nós iremos falar o capítulo 14 do livro Luz do Mundo, que é um segundo livro de Amélia Rodrigues, pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que, como todos nós sabemos, desencarnou ontem. Hoje está acontecendo o seu velório, amanhã será o seu sepultamento. E Divaldo, ele contribuiu muito com o movimento espírita, trazendo informações através desses espíritos abnegados, assim como Amélia Rodrigues. Como nós sabemos e conhecemos as histórias de Amélia Rodrigues, toca muito na nossa alma e no nosso coração. E uma dessas lições é a que nós vamos estudar na noite de hoje e refletir. O livro Luz do Mundo, eu esqueci de olhar em que ano ele foi psicografado, lançado, mas tem 25 mensagens que a Amélia nos apresenta como ponto de luz para nos ajudar através do nosso direcionamento no caminho do bem e da verdade. Então, cada uma dessas lições que a Amélia Rodrigues nos apresenta é um convite a refletirmos sobre a vida de Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre o que Amélia, o que Jesus espera que cada um de nós façamos com essas lições que nos é apresentada. Então, Amélia, ela inicia esse texto e essa lição nos dizendo que pessoas comuns, como pastores, mulheres humildes, agricultores, pescadores, se fizeram mensageiros do Messias divino. Ou seja, naquela época,
essas pessoas, elas se fizeram mensageiros de levar as informações, as lições, os ensinamentos que o Mestre Jesus estava pregando ali naquela região, ao derredor daquelas regiões. Então, essas mensagens do Cristo, elas eram divulgadas desta forma, por pessoas simples, por pessoas humildes. Hoje nós temos vários e muitos meios de comunicação, nós sabemos disso. Aconteceu um fato como ontem, o desencarne de Divaldo Pereira Franco. Eu nem sei exato se Divaldo já havia desencarnado. No mesmo instante, no mesmo momento, os nossos celulares foram invadidos por esta informação. Todo mundo do mundo inteiro já estava sabendo o que ocorreu. Tanto é que tinha pessoas que perguntavam, é verdade? Essa mensagem é verdade? Essa notícia é verdade? A gente não sabia exatamente se era verdade, aí tinha que estar perguntando às pessoas mais próximas para saber exatamente se aquela divulgação era verídica. E é assim que acontece, porque as coisas vão evoluindo e cada dia, cada momento aparece algo novo para ajudar e também muitas vezes até atrapalhar a vida do ser humano na Terra. Mas Amélia nos diz que naquele tempo Jesus se reunia para fazer uma pregação, para passar uma orientação, para esclarecer, para curar. E essas informações, elas eram levadas por pessoas nessa condição, né? Como pastores, mulheres humildes, agricultores, pescadores, eram essas criaturas os divulgadores da mensagem do Cristo. E essa mensagem foi propagada, divulgada desta forma. E não deixa de ter sido um meio de comunicação. Um meio de comunicação. Que naquela época se usava e se usava muito. Menina, não é que eu vou ser ouvida por essa professora? Não acredito. Bem-vinda, querida Elvira. Deus te abençoe sempre, viu? Gratidão, saudades de tu. E aí, Amélia, ela continua nos dizendo, as boas novas se desdobravam, confortadoras e muitos sofredores corriam de toda parte para o ouvirem e receberem das suas mãos as migalhas de luz e as sementes de saúde que o sustentariam por muitos anos. Olha que coisa mais bonita. As pessoas iam ao encontro de Jesus, buscar esse consolo, buscar esse auxílio, buscar essas sementes, como a Amélia, ela descreve muito bem do seu jeito poético, buscar essas sementes de luz, que era, na maioria das vezes, a cura para os seus corpos. E a gente trazendo para os dias atuais, porque todas as lições que nós estudamos, que nós ouvimos, é importante o seu contexto histórico? Nós sabemos disso, que é muito importante sabermos como aconteceu as coisas, os episódios naquela época. Mas nós devemos, em cada lição, em cada oportunidade de aprendizado que estamos tendo, trazer esses aprendizados para os nossos dias atuais. Quando a Amélia nos fala que as pessoas iam ao encontro de Jesus buscar auxílio e amparo para suas dores físicas, para a cura dos corpos,
será que nos dias atuais essa situação foi modificada? Ou nós ainda continuamos nessa ânsia de buscarmos as casas espíritas, de buscarmos os líderes religiosos, de buscarmos determinado trabalho, como, por exemplo, a fluidoterapia, o tratamento magnético, para querer o auxílio e a cura para as nossas dores, principalmente do corpo físico, principalmente do corpo físico. Será que nós ainda não estamos da mesma forma ou agindo da mesma forma que essas pessoas agiram quando Jesus estava encarnado? E eles, sabendo que a energia magnética do mestre curava com facilidade, nós sabemos disso, mas também sabemos que essa cura acontecia porque aquelas pessoas tinham merecimento para essa cura, e as pessoas iam na sua ânsia, no seu desespero, na sua inquietação, na sua esperança de curar os seus corpos, como foi no caso da mulher hemorrágica, como foi no caso da sogra de Járico, e tantos outros episódios que a gente sabe no contexto da história, né, que Jesus curou. As pessoas iam ao encontro do mestre com essa ânsia, com essa vontade de querer resolver as suas inquietações, os seus problemas, principalmente de saúde. E isso acontece nos dias atuais. Mesmo nós, estudando a doutrina espírita, tendo a consciência de que muitas das dificuldades que nós passamos na vida são dificuldades que precisamos estar vivenciando elas, e essas dificuldades são um remédio que vai ajudar na cura do espírito, e que nem todas essas dificuldades, principalmente com relação à saúde do corpo físico, são para serem resolvidas agora nessa existência, nós sabemos disso, mas mesmo assim, nós buscamos a casa espírita na ânsia de querer um resultado positivo, de resolver os nossos problemas e essas dificuldades que nós estamos vivenciando. Isso é fato, isso é fato. Observemos bem, por exemplo, uma casa que tem um trabalho que muitas vezes se chama trabalho de cura. Observemos como essa casa ela é cheia de pessoas que vai em busca desse auxílio para suas dores. E isso está tudo certo. Por quê? Porque ele está de acordo com o nível evolutivo de cada criatura. Eu ainda não tenho um nível evolutivo de ficar sentindo uma dor, de estar com um problema e ficar de braços cruzados e achar que aquele problema é o remédio que eu, como espírito, preciso para a minha evolução. Eu vou correr atrás de qualquer coisa para me livrar dessa situação. Se é uma dor física, buscar um analgésico, um médico, seja lá o que for. Se é um problema espiritual, correr para a casa espírita, buscar ajuda, auxílio. Enfim. E naquela época, Amélia falou nesse texto, está nos dizendo que isso acontecia com muita naturalidade, né? As pessoas iam ao encontro de Jesus buscar essa assistência, buscar esse auxílio, esse socorro para as suas dores e para as suas inquietações. Continua Amélia nesse texto nos dizendo que as dádivas de amor caíam nos corações como bagas de orvalho precioso, após noite abafada. Multidões o acompanhavam, sensibilizadas, formando expressivos grupos jubilosos após estarem com ele. Ele, no entanto, não se alterava, permanecendo amigo mais inatingível. Por mais que aquelas pessoas se aglomerassem ao seu entorno, por mais que ele observassem
as dores, as inquietações, as dificuldades, os desafios de cada criatura, como nós bem sabemos na história do cristianismo, principalmente quando nós vamos estudar o livro Há 2000 anos, Paulo Estevão, inclusive as obras de Amélia Rodrigues, nós vamos ver e aprender quantas criaturas em situações deploráveis iam ao encontro de Jesus. Quando a gente vê a história nos contar acerca dos leprosos, de irmãos nossos, que viviam praticamente abandonados pela sociedade. E eram essas pessoas que estavam cercadas com Jesus. Eram com essas pessoas que Jesus estava no seu dia a dia. Mas Jesus, ele percebia todas aquelas dificuldades, mas ele, em momento nenhum, Jesus se desequilibrou, porque ele viu, ele percebeu, ele conviveu com pessoas vivendo essas situações difíceis, porque Jesus, ele não se comovia tanto e nem se desequilibrava, porque Jesus foi e continua sendo um espírito evoluído e compreendia o porquê de cada criatura estarem passando por aqueles desafios. Então, com essa compreensão, não é que Jesus fosse nem é uma pessoa fria, não, mas era uma pessoa compreensiva de entender que todos nós estamos passando por as provas que merecemos passar. E essas provas servem para o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Então, Jesus, ele tinha esse entendimento, né? Eu estou aqui cercado com pessoas que estão vivendo a lepra, né? Eu estou aqui cercado por pessoas que estão sendo obsidiadas. Eu estou aqui cercado por pessoas com suas dores particulares. Mas o meu papel aqui é de quê? De ajudar. O meu papel aqui é de orientar, o meu papel aqui é de esclarecer e não de me desequilibrar por conta dessa situação, desse que está acontecendo nesse contexto. Então, Jesus, ele se mantinha firme, mas amoroso, ajudando a cada um de acordo com as suas possibilidades e com o merecimento de cada pessoa. E aí, trazendo essa parte que a Amélia Rodrigues nos apresenta nessa lição, nós hoje, por exemplo, na Casa Espírita, se a gente chega, ou se nós nos deparamos com pessoas, por exemplo, que vai fazer um atendimento fraterno, e essa pessoa chega e nos conta a sua história, nos apresenta as suas dores, de que maneira é que eu reajo diante daquela situação da pessoa? Eu me comovo? Eu me deixo me desequilibrar com a situação daquela pessoa? Eu vou ficar com aquela história na minha mente, na minha cabeça e vou levar para minha casa para conviver comigo no dia a dia? Então, é esse equilíbrio que nós precisamos desenvolver. Não sermos criaturas frias com as dores alheias, de maneira nenhuma, mas sermos criaturas compreensivas com a situação que cada criatura está passando, tendo o entendimento que a doutrina espírita nos dá e nos orienta, que cada um de nós estamos passando por aquilo que precisamos passar, por aquilo que merecemos passar. Porque a prova que eu estou passando, a prova que cada um de nós estamos passando, são provas necessárias e merecedoras para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Amélia Rodrigues, ela continua nos dizendo, amava aquela cidade, no caso Jesus, onde a ternura dos corações singelos davam mostra de amor puro. Ali se refugiaria muitas vezes
encontrando a família ampliada na devoção das almas singelas que o cercavam de carinho. Olha que coisa bonita, Jesus, ele muitas vezes e em muitos momentos se refugiava naquela cidade junto com aqueles corações amados, porque ele sentia naquelas pessoas que eram espíritos que faziam parte da sua família espiritual, da sua família ampliada, como Amélia, ela nos apresenta aqui essa palavra. Porque aquelas pessoas tratavam Jesus com carinho, com afetividade. Lembra daquela passagem que Jesus estava em algum lugar, que eu não me recordo se era justamente ali, e de repente chega a mãe e os irmãos de Jesus procurando, e ele está conversando com as pessoas, e os seus discípulos dizem: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora lhe procurando. E ele olha para todos aqueles que estavam ao seu derredor e pergunta: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui, Jesus ele estava falando justamente dessa família ampliada, dessa família espiritual, que ele convivia, como a Amélia está nos dizendo. Ele tinha esse olhar além da matéria, porque ele enxergava, ele olhava os corações afetivos. Ele não olhava apenas para os corpos físicos, para as pessoas conhecidas do dia a dia e do seu cotidiano, mas ele olhava para cada alma que estava ali, como a Amélia nos diz, cercando ele de carinho. E ele percebia essas energias de afetividade. Por isso que quando ele chegava nesses ambientes onde essas pessoas estavam reunidas e dedicando a sua atenção para ele, ele sentia que eram criaturas que faziam parte da sua família espiritual. Então, Amélia, ela continua nos dizendo: uma delegação de judeus respeitáveis, os anciãos da cidade aproximaram-se e lhes disseram, quando Jesus estava reunido ali, junto com aquelas pessoas, com aquele povo, esse grupo de judeus, eles se aproximaram de Jesus e eles disseram ao mestre: Senhor, o servo do centurião está enfermo e parece que sucumbe ou sucumbirá, se providências divinas não o amparar. Essa passagem a gente vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 1, no versos 10, e também lá em Mateus, no capítulo 8, no versos de 1 a 13. E aí Jesus ele está lá junto com aquelas pessoas, dialogando, conversando, e esses judeus, eles chegam trazendo essa notícia para Jesus, que tem alguém que está muito enfermo, que está muito doente, necessitado da atenção, dos cuidados, do auxílio do mestre. E se ele não for logo, né? Se aquele homem não receber esse auxílio de forma imediata, ele poderá morrer. E aí Jesus nos diz, Amélia Rodrigues, que esses homens continuam o seu diálogo dizendo: sabemos que pode fazer quanto queiras e te pedimos para ir à sua casa para recuperar o seu servidor, a quem ele muito ama. Ou seja, aqueles homens, eles foram enviados pelo seu chefe, pedindo a Jesus
que ele pudesse ir à sua casa para ajudar, para curar o seu servo que estava enfermo, que estava doente, que estava necessitado de auxílio. E aí, segundo Amélia Rodrigues, nos diz que Jesus, ele respondeu: este é um bom centurião, autoridade de respeito, não judeu, é temente a Deus e ajudou-nos, inclusive, a levantar a nossa sinagoga. É amparado por nossa gente. Nós te rogamos, Senhor. Nos conta Amélia Rodrigues que o olhar lúcido e transparente de Jesus derrama claridade envolvente sobre aqueles homens confiantes que o buscaram naquele momento e naquele instante. E aí Jesus responde: sim, já ouviram falar daquele centurião, homem justo, sabia distribuir as leis do império, que se fazia representante. Amélia nos diz que, passados alguns momentos de silêncio em que o mestre escutava lá no íntimo, no âmago do seu ser, o problema que se lhes apresentavam naquele momento, aqueles homens, e aí Jesus concordou: sim, irei, eu vou até lá, eu irei até lá. Observemos um ponto muito importante aqui, que Amélia, ela nos traz e ela nos relata. Jesus, naquele momento que ele escutou aqueles homens falarem sobre a enfermidade e a necessidade daquele centurião, Jesus, antes de dar a resposta, que ia até lá visitar aquele homem, Jesus, ele parou, ele meditou, ele fez uma viagem para dentro de si, como diz Amélia Rodrigues nesse texto. Ele fez essa viagem para dentro de si e ele refletiu. Por que será que Jesus não deu uma resposta de forma imediata, sem pensar? Mas Jesus primeiro ele pensou para poder dar a resposta que aqueles homens foram buscar e que aquele chefe queria ouvir. E aí nós precisamos entender, trazendo essa experiência de Jesus, essa lição que Jesus nos deixou, trazer para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós, com o nosso desejo de auxiliar, com o nosso desejo de ajudar os outros, muitas vezes nos precipitamos e tomamos decisões precipitadas. E aqui Jesus vem nos trazer uma lição que em tudo nós devemos primeiro pensar e refletir. Bom, eu sou convidada para ir fazer determinado trabalho. Eu estou em condição? Isso que eu vou fazer vai trazer benefício para o todo? Então Jesus, ele nos convida a pensar dessa forma. Pense e reflita. Não no sentido de nos negarmos ao auxílio e à assistência. É pensarmos de que maneira nós vamos fazer. Organizar tudo para que aquilo que eu vier fazer não traga consequências inferiores ou negativas nem para mim, nem para um número maior de pessoas. Então, nesse caso específico, Amélia nos conta e nos fala que Jesus primeiro ele parou, ele pensou, ele refletiu para poder dar a resposta àqueles homens. E aí Amélia continua nos dizendo que após a crucificação de Jesus, um dos centuriões, daqueles que estavam ali, emocionado e convicto,
confessou sem receio. Com efeito, ele era de fato, ou ele é o Filho de Deus. Porque aquele centurião, com certeza, ele viu em Jesus essa, não só a bondade, mas um diferencial que não existia nos outros homens. Com certeza, Jesus, como nós sabemos na história, ele demonstrou muitos fatos. Jesus, ele fez muita coisa que um homem comum do dia a dia, como nós que estamos aqui, ainda não temos a condição de fazer. Hoje está se, eu não sei se a palavra seria homenageando, não, mas assim, nos despedindo do corpo físico de Divaldo Pereira Franco. E muitas pessoas, muitos movimentos estão agradecendo, parabenizando Divaldo por tudo que ele fez para ajudar a humanidade, por todo o legado que ele deixou. Divaldo Pereira Franco, que nós sabemos ainda não está na condição de um Cristo, mas fez muito pela humanidade. E se Divaldo deixou todo esse legado e emocionou tantas pessoas, principalmente no dia de hoje, e foi homenageado por tantas pessoas, imaginemos nós, Jesus naquela época, como não despertou naquelas criaturas, inclusive nesse centurião aí que a Amélia vem nos dizer, esse sentimento, esse olhar de gratidão. Então, Amélia nos diz, a esperança da liberdade incondicional alcança aqueles que no clima da força, impondo a dominação com o carro da guerra e com as armas da morte, sente a asfixia do desespero e buscam a paz. Ou seja, todos nós que estamos aqui, com certeza já passamos por situações piores do que as que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Já tivemos dores maiores, E o que nos levou para buscar novos caminhos, para termos nova esperança, foram justamente essas dores que nós vivenciamos. Então, o ser humano, ele vai criando situações para a sua vida e para a vida de outros, e quando nós percebemos, como a Amélia vem nos falar aqui nesse trecho, nós estamos asfixiados por essas energias, por esses sentimentos inferiores que muitas vezes estão nos levando a guerras e a morte. Mas aí a misericórdia de Deus é tão grandiosa para com todos nós que está sempre nos dando o quê? Esperança de nos libertarmos dessas situações. Esperança de nos libertarmos dessas situações dolorosas. E quando nós vamos ver, estudar sobre essas histórias que aconteceram quando Jesus estava encarnado, nos traz com muita clareza relatos acerca de irmãos nossos que se prendiam nesses sentimentos inferiores de prejudicar, de maltratar as criaturas, que levavam a esse desespero. Chegavam a vivenciar momentos de muitas dores e de muitos desesperos. Isso não quer dizer que nos dias atuais não estejam acontecendo, nós sabemos disso que ainda continua. Muitas dores, muitos desequilíbrios, muita angústia, muitas decepções, muita criminalidade, nós sabemos disso.
Mas naquela época, será que tudo que está acontecendo hoje, naquela época, não acontecia e talvez até com muito mais intensidade? Porque hoje temos os meios de comunicação, como nós falamos no início, para que esses acontecimentos eles sejam divulgados com muita facilidade. Mas naquela época não tinha esses meios de comunicação para se saber. E pelo que se sabe e que estão nos livros, relatados nos livros, que os espíritos vêm nos trazer, ou que a história nos conta, são muitas atrocidades. Foram muitas atrocidades. Então, nós não temos noção do quanto de maldade aconteceu naquela época. Amélia nos diz que antes da partida de Jesus até a casa do centurião, chega uma nova comitiva trazendo informações desse centurião, falando que não era necessário que Jesus se deslocasse até a sua residência. Olhe que em momentos anteriores ele pediu para os seus empregados irem buscar Jesus, comunicar a Jesus que que o seu servo estava doente e que precisava do auxílio do mestre. Aí depois ele muda de ideia, né? Por que será? E aí Amélia nos diz que o centurião reconhece que ele era um pecador. Que ele era um pecador, né? E dessa forma, ele não era digno de receber Jesus em seu lar, por ser um pecador. Olha só, naquele momento, aquele homem, ele estava reconhecendo que ele não era uma criatura perfeita, ele não era digno de receber Jesus no seu lar, porque ele sabia da grandiosidade que Jesus era. E que Jesus continua sendo. E aí é como se ele tivesse ficado envergonhado. Bom, eu convidei esse homem para vir aqui. Ele é um ser elevado, ele é purificado. E eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. E aí os seus empregados, digamos assim, disseram para Jesus, conhece de hierarquia, que o seu chefe, né, o centurião, conhece de hierarquia. Ele diz ao seu subalterno, vai ali, ele vai, vem aqui, ele vem, vai acolá, e ele atende. Ora, Rabi, se tu ordenares aos teus subalternos, eles farão a tua vontade, como seus fazem aos deles. Ou seja, se eu, como um chefe, como aquele que estou no comando, eu falo para os meus empregados fazer isso, vai ali e eles me obedecem, tu também pode fazer. De onde tu estiver, né? Olha aí onde entra a fé daquele homem, que não precisava, no caso, Jesus estar presente ali na casa dele, porque ele não se achava digno de receber Jesus, mas de onde Jesus estivesse, Jesus podia fazer. E aí, segundo Amélia Rodrigues, Jesus fica perplexo e diz que nunca viu tão grande fé em Israel e tão elevada consideração. Ide, voltai, dizei que eu quero que o seu servo sare. Retome a saúde. Meus servidores já seguiram à frente. Foram atender à minha vontade, disse Jesus. Então, retornando ao domicílio,
Os portadores ouviram à distância que o enfermo havia sarado. Paulo, que era o dono, né, esse chefe, comovido e confiante, repetia: eu sabia que bastaria que ele ordenasse, eu cria, eu creio. Ele disse, né, que sabia que bastava Jesus ordenar. E tudo que ele estava querendo ia acontecer. Porque esse sentimento, essa virtude que está dentro de nós, esse acreditar, mas para isso é necessário que se movimente alguma coisa, movimente algo, essa energia que muitas vezes está parada. Então eu preciso acreditar, como esse centurião acreditou. Simão fica muito reflexivo, nos diz Amélia Rodrigues, com todos aqueles acontecimentos, e Jesus, percebendo, fala: convoquei-te a pescar homens nas águas do mundo, Simão. Esta é a minha vontade, serás também. Logo mais, meu servo, e assim recolherás aqueles que, como Paulo, estiveram só sobrando em águas torvas e agitadas. Olha que coisa bonita, Jesus falando para Simão. Eu estou te ordenando, eu estou te dando carta branca, eu estou te dizendo que tu podes fazer também. Que tu podes fazer também. E a Amélia, ela vem encerrar essa mensagem, nos trazendo, no final dela, um trecho muito interessante para a nossa reflexão. Ela nos diz: nas sombras espessas sorri estrelas divinas, diamantes em fulguração, no veludo da noite, e o grande silêncio repete a palavra de ordem: quero, eu quero. Nunca vi igual a este homem uma fé como esta em Israel. E nós, como é que está a nossa fé? Nós estamos convictos de que o que eu quero, eu vou conseguir? Do que eu quero, eu serei ajudada por esses mensageiros de Jesus, inclusive o próprio Mestre? E o que eu quero está dentro do contexto do Evangelho? Porque muitas vezes o que eu quero não é aquilo que eu ainda necessite, que eu precise. Então, nós precisamos estar atentos e refletir sobre o que é mesmo que eu quero. E isso que eu quero está dentro do que eu mereço, porque não estando dentro do que eu mereço, muitas vezes é um livramento. Nesse caso, esse homem, ele queria que o seu centurião fosse curado. Ele queria. E por ser um homem muito bom, Jesus assim o ajudou. Porque Jesus reconheceu a bondade do coração daquele homem. E nós, o que nós estamos fazendo para merecer de Jesus amparo, assistência, porque muitas vezes pedimos muito. Mas será que eu estou merecedora? E aí, como a história, né, essa lição, vem nos falar sobre a fé, essa virtude que nós devemos desenvolver, não a fé
vacilante, mas uma fé raciocinada, como bem nos ensinou Kardec, para a gente desenvolver essa fé raciocinada. E como a lição ela fala desta fé, essa fé que nós devemos colocar em movimento, que é esse acreditar em algo, no nosso potencial de filhos de Deus que eu sou. E aquele centurião, ele acreditava nesse potencial, mesmo sem saber dos ensinamentos que a doutrina espírita nos apresenta hoje. Mas ele tinha consigo, ou dentro de si, essa fé firme. E aí eu trouxe aqui nesse livro, só para a gente fechar, Filhos de Deus, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, bem no finalzinho da lição de número 22, Fé em Ti, um trechinho sobre a fé, onde Joana vai nos dizer: a fé é parte ativa da natureza espiritual do homem, cujo combustível deve ser mantido através da oração, da meditação, frequente e do esforço por preservá-la. Põe a tua fé em Deus e absorve a ideia do bem, pois fostes criados para uma vida feliz e saudável. Então, que nós possamos movimentar esse sentimento, essa virtude dentro de cada um de nós. Lembrando que nessa nossa caminhada nós não estamos sozinhos. Que assim como aquele homem, aquele centurião que foi ajudado por Jesus, e Jesus percebeu a bondade do seu coração e o auxiliou, que nós possamos também desenvolver essa bondade em nossos corações, mais e além do que o que nós já desenvolvemos, e confiar na assistência, no amparo, no auxílio desses mensageiros amigos que estão o tempo todo ao nosso derredor, nos ajudando nessa nossa caminhada evolutiva, inclusive o nosso querido e amado Mestre Jesus. Então, que cada lição dessa que a Amélia nos apresente seja para nós um farol, seja para nós um caminho que nos leve à nossa libertação. Eu agradeço imensamente o auxílio, a assistência da espiritualidade amiga, que está sempre conosco, a atenção, o carinho de todos vocês e o convite dessa casa que está nos dando a oportunidade de estudarmos os ensinamentos e as lições do Mestre Jesus. Que ele continue conosco e que, acima de tudo, nós estejamos sempre com ele. Muita paz para todos nós. Muito bem. O carinho da luz agradece pela mensagem, agradece a luz esclarecedora. Tem mais 10 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, passar alguma experiência, pode começar. É só queria agradecer aí. Ótima explanação, amiga. Obrigada por aceitar o nosso convite, né? E cada vez que a gente estuda, né, a gente vai quebrando umas barreirinhas, né? Eu fui reler o texto, né, que eu queria relembrar e eu queria participar com você aqui. E aí eu fiz uma anotação, né, que aqui no livro Fonte Viva, no capítulo 45, bem pertinente, né? Emmanuel diz assim: o verbo divino não tem barreiras quando encontra ouvidos na alma, né? Então, esse centurião, essa história, essa que Jesus nos traz aí, Amélia, assim, poeticamente, porque no final é uma poesia, assim, de deixar a gente meio embriagada, né? Mas Jesus, ele tem uma autoridade, né? A sua autoridade é angelical. E
E a Amélia nos traz isso aí de forma bem sublime. Então, foi só para complementar. Né? Então, o verbo divino não tem barreiras. Jesus, ele é a autoridade suprema, né? E quando encontra os ouvidos da alma, né? É como se fosse o encaixe perfeito. Gratidão aí, amiga. Muito bom. Eu que agradeço, Elvira, o seu carinho, a sua atenção, a sua lembrança, né? Está toda linda, a sua lembrança da minha pessoa. E quando você fala nesse verbo que não tem limite, né? Eu fiquei pensando o magnetismo que Jesus utilizava quando pronunciava uma palavra e que tocava no coração e nas almas daquelas criaturas. Hoje a gente vai fazer um evento com 300 pessoas. Ah, tem muita gente no espaço, tem que botar a caixa de som, tem que usar microfone, tem que colocar telão, não sei aonde, porque a gente não está vendo o palestrante direito e tal. E naquela época que não tinha nada disso, e Jesus falava nas montanhas, Jesus falava na beira do mar, e juntava aquela multidão, como nós bem vemos, né? No Sermão do Monte, por exemplo, e não tinha caixa amplificadora, mas a palavra de Jesus, o magnetismo que Jesus utilizava, tocava os corações. Iam a distâncias que nós não temos noção. Nós não temos noção. Então, esse verbo, como Emmanuel vem nos falar, e que foi o que Jesus utilizou muito, mas ele utilizou de uma forma assim bem centrada, bem equilibrada, usando as palavras no momento certo, na hora certa, para tocar nas pessoas certas. Boa noite, gente. Então, só queria assim, nós devemos sempre lembrar que muitas vezes não é merecimento, é escolha. Muitas vezes a gente passa por situações, mas são escolhas, às vezes eu vejo assim, né? Às vezes não é merecimento, a gente escolhe os caminhos errados e temos que trilhar por eles e depois pagar o preço. Mas eu estava escutando você, Juscelia, e estava pensando, hoje eu me senti tão órfão, sabe? Chico partiu, Divaldo foi embora, mas aí depois eu vi lá uma mensagem que falou, agora é com vocês que aprenderam a doutrina. E eu escutando você hoje, eu vi que a gente está amparado por pessoas iguais a vocês, né? Não vou nem dizer igual a mim, né? Que estou aqui no aprendizado, mas eu acredito que a gente hoje, a partir de hoje, né? Que estamos, às vezes, eu me senti um pouco desamparada, mas eu acredito que hoje tem bastante pessoas, sabe, que podem levar a doutrina sim, tão bem, né? Eu acredito que foram grandes aprendizados. E é isso, gente. Fala, Lenita. Ô, Ju, boa noite. O texto é tão lindo e você nos fez uma viagem, né? Gratidão pela sua doçura, minha amiga. Que o Mestre Jesus te conceda sempre essa sabedoria, né? E a Dulce falou do Divaldo, né? Realmente, disse, cada um sente dentro do nosso próprio eu a falta, né, que ele vai fazer. Mas a doutrina nos ensina que esses pescadores de alma estão ao redor desse universo todo. A gente tem que se permitir ser mais um pescador de alma, pelo menos dentro da nossa condição. Obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço o seu carinho, viu, Lenita? Quando a Dirce estava falando sobre a nossa orfandade diante da partida de Divaldo, eu me lembrei no início que nós estávamos conversando, eu não lembro se foi aqui com o seu Adalberto, no início, eu não me recordo não, viu, seu Adalberto, eu já estou na meia idade, eu já estou na meia idade e estou esquecendo as coisas. Mas foi uma fala, que eu acredito que foi com ele, que nós não temos o hábito, pelo menos eu não fui educada, e eu acredito que a maioria de nós também não fomos educados,
para, desde cedo, olharmos no espelho e dizer: eu sou um espírito e estou vivendo uma experiência no corpo físico. Porque na maioria das vezes, nós, pelo menos eu, me pego olhando no espelho e vendo apenas o meu corpo físico. E penso e acho que eu sou o corpo físico, mesmo sendo espírita, me foge esse pensamento de que eu sou o espírito, de que eu sou espírito, e eu vejo a minha expressão física que representa, é como se fosse aquilo só. Então, quando a gente começar a fazer esse exercício de nos olharmos no espelho e dizer: eu não sou apenas esse corpo, eu não sou essa roupa que cobre esse corpo, eu sou um espírito que estou animando tudo isso, nós vamos desenvolver a consciência que estejamos encarnados ou desencarnados, estamos amparados. E essas criaturas continuam conosco, entende? Porque nós vamos sentir eles vivos de fato, que estão do nosso lado, nos dando a assistência necessária, como eles nos dão ou nos deram enquanto estavam encarnados. É claro que na condição que eu e que nós nos encontramos agora, ainda apegados muito às coisas materiais, sentimos sim, isso é natural da nossa condição evolutiva. Mas precisamos começar a desenvolver essa consciência para que, quando fatos como esse acontecer, a gente não se desespere achando que estamos abandonados, que estamos sozinhos, né? Nessa caminhada da vida. Vai ter sempre espírito bom ou espíritos bons do nosso lado nos dando sustentação. Estejam eles encarnados ou desencarnados, porque Jesus, ele não desampara a nenhum dos seus filhos. E Deus muito pior, ou dos seus filhos não, dos seus irmãos, e Deus muito pior. Fale, Lenita. Não, amor, não, já falei. Eu acho que tem um jovem aí que quer falar. Ok. Eu vi Ni Alencar, né? Que levantou a mão e abaixou. Ô, Ju, foi eu que, quando a gente começou, eu comentei isso, né? Ah, sim. Ainda somos apegados à matéria, e hoje eu senti muito, fiquei triste, né? E estamos aprendendo ainda, né? O desafio. É assim mesmo, estamos em aprendizado. Ô, Juscelia, parabéns, meu anjo. Excelente reflexão, excelente palestra. Quando fala de Jesus, eu não tenho palavra para dizer a grandiosidade que é falar de Jesus, de nosso Mestre Jesus. Deus que te abençoe, ilumine sempre seus caminhos, que continua sempre fazendo essas lindas palestras, falando do Mestre Jesus e de toda a divindade. Deus que abençoe a todos. Eu que agradeço, Darcy, né? Darcy, o carinho e a atenção, a bondade e a misericórdia de vocês, de nos ouvir. Você mereceu, meu anjo, merece tudo de bom, todos merecem. Você é um anjo que sabe explicar direitinho, falar com carinho, a gente sente aquela energia, cada palavra que você fala, parece que emana a energia de cada palavra. Deus que te abençoe, ilumine Eu aprendi sempre. com Elvira, viu? Eu gosto da palestra de Elvira, a palestra de Elvira também, não tenho palavra para dizer. Deus que abençoe. E olha como ela tá linda, só porque foi para Paraná, deixou a gente aqui órfã. Mas ela não deixa, não. Sempre ela está fazendo a palestra. Esses tempos eu não estava podendo assistir, mas houve um probleminha aí, eu não pude assistir, mas sempre eu sabia que ela estava em ação. Semeando a sementinha de luz em todos os lugares. Semeadora de estrelas.
A isso gente aí, tem que gente. aprender, né, amiga? Os exemplos. Pelo menos tem um pedacinho, né? O rabinho Não ali é? da estrela. Pois é, vamos lá. Vamos levar essa luz. Pelo menos para dentro da gente. Gente, gratidão pelo carinho, pelo afeto de todos vocês, viu? Deus abençoe a todos nós. Já aproveita e faz a prece final da doutrinária da noite. Ah, é, né? Então vamos lá. Já estamos chegando às 21 horas. Que possamos agradecer a Deus pela existência. Em algum momento Deus nos criou, nos deu a oportunidade de vivermos, de estarmos aqui. E somos todos nós individualidades. Deus não criou nenhum de nós iguais. Nenhum de nós iguais. E cada um de nós que estamos aqui, estamos em um nível evolutivo diferente. Em um nível evolutivo diferente. E Ele nos ama a todos, sem distinção. Porque Ele reconhece em cada um de nós a sua criação. E Ele reconhece também o esforço singular de cada um de nós. Que possamos continuar perseverantes na busca da construção de nós mesmos. E é para isso que nós estamos aqui, para trabalhar em nosso íntimo, em nossa alma, esse despertar de consciências. Que confiemos no potencial de filhos de Deus que somos e em todos esses recursos que existem em nossa alma para fazermos a nossa autotransformação, a nossa autoeducação e alcançarmos a nossa autoiluminação. Jesus, Ele vai estar conosco, assim como Ele esteve do lado de cada uma das criaturas que necessitaram do seu auxílio e do seu amparo. Ele está conosco, nos ajudando a vencer cada barreira, cada desafio, porque Ele deseja nos ver crescer e evoluir como espíritos em construção que somos ou estamos. Assim, Mestre querido e amado, espíritos amigos e bondosos, agradecemos a todos vós pelo auxílio, pelo amparo, pela proteção e o amor que é dedicado a nossas vidas. Nesse instante, que o nosso querido e amado Divaldo retorna para a pátria espiritual, depois de muito trabalho, de muita construção. Temos a certeza que ele está sendo auxiliado, assistido e amparado por todos aqueles que esteve com ele enquanto encarnado aqui estava. Que confiemos que não estaremos sós, que Jesus está conosco, que estejamos com Jesus. Muita luz e muita paz para todos nós, hoje, agora e por todo sempre.